Aí você tá na noite com a banda, Não, a tocando... gente agora deu um tempo, porque aconteceu do baterista, que foi o Almeida, que eu falei. Almeidinha, meu batera. A Almeidinha se mudou para o interior e a gente está numa entre-safra aí. Acontece isso com projetos musicais sempre. Então a gente está numa entre-safra. E aí eu tô com um projeto alternativo, junto com os amigos, inclusive o André Reis, que na verdade o André Reis nesse projeto toca baixo, que é bem bacana, um projetinho que a gente tá montando para tocar, para criar música e para estar entre amigos ali, mas nada profissional, sabe? Porque, enfim, a música, é como eu falei, faz parte da minha vida, mas sempre ocorreu de essas entre-safras, né? De eu estar com um trabalho muito sério. Teve um momento de eu ter duas bandas que estavam um trabalho a 1.000.000 por hora, eu viajando pra caramba, fazendo show todo dia. Com a banda de country mesmo, eu tocava de quarta a domingo, cara. Era loucura total minha vida, porque eu tinha banda de rock também, que a gente começou a tocar fora, começou a fazer festival, fomos chamados para 2 vezes para tocar em Minas Gerais, fomos chamados para tocar no Rio de Janeiro, no Rádio Rock Café. E aí a minha vida, e eu paralelamente com a minha profissão, com o escritório ativo a 1.000.000 por hora, eu advogava lá para sindicato, lá na Bahia. Eita! E aí, vez por outra, eu tinha que viajar com os caras do sindicato e tal, não sei o que, então era uma loucura. Mas tiveram fases também de entre-safra, que eu tava ali mais tocando mais tranquilo em casa, ou então juntava uma turma para tá tocando ali e tal, e tá acontecendo mais ou menos isso agora comigo. A banda deu um tempo, né? E aí eu tô na entre-safra. E vocês já foram endorsers, né? Como é que funciona essa parte? Cara, comigo foi, na verdade, por causa do projeto que eu fazia parte, que era um projeto que tinha uma linha mais comercial e que ela agradava, o estilo agradava ao que a marca queria vender, né? E aí eles procuraram a gente, apresentaram uma proposta de fornecer materiais pra gente, né? Em troca da gente fazer divulgação da marca deles, né? Então, na verdade, nós somos procurados para fomentar a marca deles e, em troca, eles fornecerem materiais para a gente. No caso lá, a gente tinha tanto de roupas, como também tinha uma loja de instrumentos musicais que procurou a gente. Olha, cara, eu gostei do trabalho de vocês, enfim, eu queria ver com vocês, para vocês divulgarem a nossa marca. Em contrapartida, a gente vai fornecer cordas, palhetas, né? Essas coisas que, para mim, por exemplo, era a mão na roda, porque o Franklin, o Franklin, que é músico, sabe, para quem está tocando na noite, direto, você gasta muita corda, você troca corda o tempo todo, palheta você perde muito, tudo isso é gasto, né? E tudo aí é bacana. Aí chegou a um ponto que quando a gente começou a crescer, né? Que começou a fazer shows grandes, né? Lá com essa banda, a gente chegou a abrir shows para 30.000 pessoas. Eita, tocando com Roupa Nova, com Bruno e Marrone e tal. E aí, quando chegou nesse estágio, a gente começou também aí o cara ofereceu o instrumento musical para mim. Eu ganhei uma Frontman, uma Fender Frontman, que era um amplificador, tal, eles me deram. Então tinha umas coisas assim também interessantes, né? Mas foi mais nesse segmento mais comercial, na época que eu tocava música mais comercial. Para a banda alternativa, realmente assim é mais difícil. Para quem não tem um segmento mais comercial, que tem um público maior, é mais difícil. No caso do Diogo, é porque efetivamente eu acho que como é um músico que tem um renome nacional, que influencia muita gente, e eu acho que isso faz muita diferença, né? Eu acho que é por aí. Na verdade, a nossa parceria era o seguinte: a primeira endócia que eu fui foi da Bendes, né? É uma marca, né? É uma marca, era uma fábrica de gaita que tinha aqui nacional, que estava surgindo. E a nossa parceria era... eles me forneciam os instrumentos, a gente recebia 3 kits de gaita por ano e uma cromática, né? E em troca, a parceria, eles usavam a nossa imagem para divulgar nas revistas, né? Me lembro uma vez que eu saí daqui de manhã para São Paulo,
cheguei em São Paulo de manhã, saí bem cedinho, cheguei de manhã, fiz uma sessão de fotos, de tarde eu vim embora, de noite eu tava aqui. Era assim, essas coisas bem loucas assim. Então essas fotos eles usavam para fazer os banners. Eu me lembro uma vez, saiu numa revista Sopro e Metais, na contracapa, tinha lá um coração tocado pela gaita, nunca desanima, não sei o que, minha foto lá, o modelo que eu tocava que era a Anima, ainda tem até hoje gaitas deles. Aí a Expo Music, a fábrica ia expor na Expo Music, que é a maior feira de música da América Latina. Então ela tinha uma banda base, levava todos os artistas pra lá, né? E a gente ficava na feira durante aquele período, se apresentando. Aí tinha a escala, né? Todo dia tinha um show. Aí, um show não, de cada um, né? Aí horário tal vai ser o Marcelo Naves. Aí o outro vai ser Ivan Márcio. Aí era o Sérgio Duarte, era o Diogo Farias. Aí tinham os horários. Aí tinha uma banda que era uma banda que era fantástica, que era a Prado Blues Band, né? Que é o Igor Prado, a galera que era a base. E a gente mandava o repertório e montava um show. E você ficava naqueles dias tocando. Era bacana que a gente ficava olhando na feira. Quando chegava o nosso horário, a gente ia dar... Eu falava sobre os microfones, às vezes você batia um papo, falava sobre... Quando não era show, às vezes era um bate-papo com aquelas pessoas que estavam ali, né? A gente ia falar sobre um determinado... tal hora, 15 horas, fulano de tal vai falar sobre um determinado tema. Aí o cara falava, fazia tipo um pocket show, né? Então tinha essa contrapartida, né? E também um relatório que a gente fazia dos instrumentos, certo? Então, quando a gaita minha quebrava, eu não consertava. Eu mandava, a gaita quebrou a palheta tal. Eu mandava para a fábrica me mandava uma gaita nova e aquela minha gaita ia para análise, para descobrir por que aquela palheta quebrou e tudo, e ver se era alguma falha no material, e a gente dava alguns toques, ó, tá vazando no orifício tal, e a gente ajudava a desenvolver e melhorar o instrumento. Entendeu? Então a gente fazia... Eu fiz isso mais intensamente na Bendis, né? Visitava a fábrica. Aí, nas visitas que a gente ia na fábrica, a gente via o processo, como era feito. Entendeu? Aí eles faziam testes e botavam pra gente tocar, mandava a gaita pra gente tocar, e aí? Por exemplo, esse festival internacional que eu toquei lá em São Paulo, depois do show, o Melk Rocha, que era o... E aí, a gaita, como é que ela se comportou? Ela prejudicou a tua performance? Ou ela facilitou? O que é que tu percebeu? Aí eu dizia, cara, essa gaita aqui tal, eu toquei com fazendo mais esforço e tudo. Então tinha todo esse feedback, né, de contrapartida. Então funcionava assim. Na Hering foi semelhante, só que na Hering foi pouco tempo que eu fiquei, que a fábrica foi vendida, né? Eu saí da Bendis porque a Bendis acabou, né? A Bendis, na verdade, acabou. E a Bendis foi muito legal porque ela deu uma aquecida assim, no mercado nacional de gaita, mexeu com muita... Foi bacana, entendeu? E a Hering até mudou o padrão dela, tudo, melhorou, né? E aí depois a Hering foi vendida também, agora é SHG, né? Aí depois desse tempo eu parei mais no circuito profissional, aquela chegou na encruzilhada, vai pra cá ou pra cá. Aí, tanto que hoje eu tô sem endosser, né? Mas eu ainda tenho gaita dessa época da Bendis que ainda tá funcionando perfeitamente hoje. Muito tempo ainda, a gaita muito durável. Ela tem um tempo vida útil ou não? Tem, a gaita sim, dependendo... No exemplo das gaitas na Hering, na época, era uma gaita que tinha um som muito agradável, uma gaita boa de tocar, mas ela tinha uma durabilidade pequena. A palheta quebrava logo. Aí quando ela começa a quebrar, você troca, daqui a pouco a gaita você tem que substituir por outra. Né? Tá. A Bendis, ela também tinha um som também muito bom e era uma gaita que durava mais. Mas o que? Até Faz um ano ou mais? De tempo? Vai depender do tanto que você toca e como você toca e da gaita que você tá com ela. Então, se você tá com uma Hering na época, né? Se você fosse um cara que soprasse muito forte, tocasse com muita pegada, de tocasse muito, ela não durava 3 meses. Eita. Ela desafinava tudo. Uma gaita dessa, se você tocar muito, com muita frequência, 1 ano, às vezes, dependendo, 6 meses, ela desafina, dependendo de como você toca. E como é que afina? Tem que mandar pra fábrica ou Não. pode afinar? A palheta, ela vibra
numa canaleta, certo? Então, se você lixar na ponta da palheta, você vai subindo a afinação. Seria, fazer uma analogia com o violão, seria você apertando a corda. Se você lixar na base, você vai baixando. No violão, você afrouxando a corda. Então, a variação vai de meio tom. Se aquela nota desafinar mais de meio tom, a palheta está trincada. Ela quebrou. Eita. Aí ela vai quebrar rapidinho, entendeu? Aí você geralmente tem a maneira de você usar uma lima ou então um esmerilzinho daquele de mão, né? Que você faz o oblíquo, você não faz ele paralelo à base da gaita, porque senão ele cria uma falha e ela vibra assim, e ela vai fazendo um ponto como é que eu posso dizer? É uma falha ali, aí ela vai e quebra. Então, se a tua gaita desafinou meio tom, pode trocar a palheta já era. Aí você troca. Aí tem toda uma técnica para trocar. Aí tem uma técnica, como no violão, tem uma técnica para você baixar as cordas, de você, do luthier, dar uma regulada no violão. A gaita também do mesmo jeito. Uma vedação, tem um embossment que você faz no cantinho para dar mais uma vedação, a nota ficar mais justinha. Tudo isso tem um preparo que você faz na gaita. Tem gente que trabalha só com isso, com luthieria de gaita. Tem o Júnior Blues, tem o Little Will. Tem uma galera lá de São Paulo que faz isso aí. Aqui tinha um cara em Pernambuco, mas ele faleceu, que era o Jeová da Gaita, né, que fazia isso aí. Então existe todo esse preparo que você faz. Por exemplo, se você toca muito forte, a palheta da gaita tem que estar regulada, a gente chama a ação da palheta. Ela tem que estar um pouco mais levantada. Se ela estiver mais perto da placa de voz, ela vai vedar. Essa gaita que eu estava tocando aqui, no Minha Gaita é Meu Patrão, ela tem uma nota que ela precisa regular. Que se eu botar força, ela entope, ela não sai. Ó, ela atrasa, ó. A resposta dela... Agora, para ela sair no tempo que eu quero, eu tenho que soprar mais devagar. Ó. Ela tá regulada para tocar suave. Entendeu? Então, naquela técnica que eu falei do overbend, a gaita ela tá toda regulada assim. Então, essa nota aqui eu tenho que depois em casa levantar um pouquinho mais a palheta. Para quando eu der uma pressão, ela responder na hora. Então, ela fica com esse atraso. Às vezes atrapalha de você tocar. Então, essa regulagenzinha que você tem que fazer na gaita para ela soar legal. A gaita tem que estar bem vedada, para ela responder bem quando você toca. Existe um esquema que vaza ar. Essa aqui não tá. Ela tá bem vedadinha. Ela não tá fazendo isso, mas quando ela não tá bem vedada, você escuta o barulho do ar antes da nota entrar. Faz. Então você sente você escuta o barulho do ar. Aí essa aí, se você for tocar uma música suave, tipo um lance assim, aí ela vai ser o contrário. Lembra quando eu dei pressão e ela não veio? Essa aí, quando tu for dar a nota suave, ela vai sair. Quando tu quer que a nota saia, vai sair. É o ar. Aí, entendeu? Aí, ou você adequa na boca a pressão quando for para aquela nota, ou então você vai ter que parar e ajeitar. Então, tudo isso tem uma regulagem para você tocar e você render o máximo nela. Entendeu? Então, todo esse ajuste que você tem que saber fazer. Porque a analogia que você fez foi perfeita da questão da ação. Quando você fala da ação das cordas, por exemplo, para certas técnicas, você tem que usar com ação mais baixa, para poder soar melhor, para você fazer ligaduras mais rápidas. Principalmente o pessoal que toca mais rápido, toca com ação mais baixa, toca com cordas mais finas, facilita, né, você tocar com cordas 0,9, por exemplo. Para o blues, por exemplo, o pessoal gosta de 0,10, tem a história clássica do Steve Ray Vaughan, que tocava com 0,13. A galera o Alvin geralmente usa, entendeu? Corda mais pesada, né? Então, eu acho que é assim, eu, por exemplo, eu me dou bem com 0,10 para guitarra. Eu tocava muito com 0,13 para violão, mas ultimamente eu baixei para 0,12, 0,11, né? E me agrada a ação média. Eu não gosto de ação muito baixa, que são as cordas, a ação que a gente fala são as cordas mais próximas do traste, né?
que para alguns tipos de música soa melhor do que para outros. No caso do blues, né, para mim soa melhor quando eu tenho uma ação que não atrapalha o bend, que é o bend que ele fala que faz, né, na gaita, a gente também faz no violão. Então é quando você faz o bend, você puxa a corda. E esse ato de puxar, às vezes é interessante você ter essa ação. Se você tem uma ação muito baixa, facilita por um lado, mas dá uma sonoridade que não me agrada. Então eu gosto da ação média. Mas tem outros guitarristas que gostam de ações mais baixas ou mais altas. O pessoal, por exemplo, que toca slide, que é pegar uma... É isso aqui, deixa eu ver. Não tá lá no case. Mas tem uma barrinha, tipo um cano de ferro ou de vidro que você bota no dedo e você desliza na corda. Que dá uma sonoridade que remete àquele blues que eu falei lá atrás, do Mississippi Blues e tal. É uma técnica. Para esse tipo de técnica, você usa a ação mais alta, nas cordas mais altas, para soar como. E tem uma técnica de abafar também, para você soar só a nota que você quer fazer, né? Então, é uma forma de tocar. Acho que todo instrumento tem essas particularidades, né? É bem interessante isso. Você falando, eu remetendo à analogia que você fez.